Paz, saúde e alegria para todos nós. Então, vamos hoje voltar um pouquinho no tema que temos buscado abordar um pouco de cada vez, para nos ajudar numa reflexão maior. Muitos veem a mediunidade como um tabu, algo que preocupa, algo que diferencia as pessoas. Mas a doutrina espírita nos mostra que a mediunidade é uma faculdade comum a todas as pessoas. Algumas em grau maior, outras em grau menor, mas todos são ou somos médiuns. E aí, nós estávamos buscando em O Livro dos Médiuns um assunto muito importante, que é exatamente como combater a influência dos maus espíritos, se tem jeito de moralizá-los. E aí a questão diz, na questão 255 de O Livro dos Médiuns, o item 5, diz assim, que é o que não se faz e o que não é preciso negligenciar em fazê-lo, porque frequentemente, é uma tarefa que é dada a cada um de nós e que nós deveríamos cumprir com caridade e devoção. Pelos sábios conselhos, pode-se induzir os espíritos obsessores ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Olha que coisa séria. Pelo bom exemplo, nós podemos ajudar. Só que isto não acontece. Como pode um homem ter mais influência quanto a esse assunto do que os próprios espíritos? Como é que a gente consegue que os espíritos nobres nos ajudem a ter mais força do que os espíritos em desequilíbrio, para esses espíritos nos ouvirem e aprender conosco? E aí a gente vai perceber que os espíritos maus, eles se aproximam antes dos homens, que procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o máximo que podem. Nessa aproximação com os encarnados, com os médiuns, quando encontram os que os moralizam, no início eles não os escutam e se riem deles. Depois, se aquele sabe prendê-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus. E isso os assusta. Olha que coisa séria. O homem, certamente, não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a natureza dos espíritos equivocados. E vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra.
De resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes. Mas pode dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. Olha que essa questão e esta pergunta, eu fiz questão de ler toda a resposta devagar, para que a gente pudesse raciocinar. Ou seja, o que nós sabemos, nós não temos muita condição de influenciar os espíritos que já se dedicam ao trabalho, ao bem, que estão numa faixa mediana. Nem podemos influenciar os superiores, porque ou sabem mais ou menos o que sabemos, ou sabem mais do que sabemos. Mas os espíritos inferiores, que pouco conhecem a respeito do assunto, esses, sim, nós, com a segurança de um conhecimento e de uma prática voltada para o bem, esses nós temos condições de arrastar pela força do exemplo. Não vai ser de uma vez, porque, na verdade, nós estaremos lutando com espíritos renitentes, mas nós vamos conseguir. E aí vem o espírito Emmanuel no seara dos médiuns. E nós vamos ver lá na questão obsessão e cura. Nós vamos ver que entre o médico e o doente existe o remédio. Então, entre o médico e o doente existe o remédio. A obsessão é moléstia da alma. Não há como negar. A criatura desvalida, diz o Espírito Emmanuel, do conhecimento superior, rende-se à influência aviltante, como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora. E surgem os dolorosos enigmas orgânicos, que muitas vezes culminam com a morte. Então, a doutrina espírita, ela vai nos ensinando, à luz do Evangelho, com recursos próprios, a solução de cada processo doloroso da mente, removendo o obsessor do obsidiado, como o agente químico que é usado, ou a intervenção operatória, vão suprimindo a enfermidade no enfermo, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende da tua própria renovação. Então,
nós vamos escolher daqui e dali conselhos justos e precisos. Encontraremos nos princípios espíritas apontamento certo e orientação exata. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas, se não for usada, não adianta. Ou seja, minha gente, para nós ajudarmos os que estão envolvidos em processos de obsessão e para nós outros nos livrarmos do assédio dos obsessores, nós precisamos mudar a nossa proposta de vida. Deixar de ser aqueles que reclamam, que falam mal, que têm preguiça e que encontram sempre uma justificativa para não trabalhar, para pôr defeito no que é feito, no que está sendo realizado. Em vez de fazermos isso, se nós, como filhos de Deus, conseguirmos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, perdoando, tolerando, persistindo no bem, de forma amorosa, de forma respeitosa, minha gente, tenhamos a certeza, nós vamos conseguir, certamente, com que aqueles que estão próximos a nós, que espiritualmente são inferiores a nós vamos consegui-los resgatá-los, ajudá-los, dar-lhes as mãos, levá-los para um outro patamar. Mas para fazermos isso, nós temos que ter autoridade. A autoridade de quem se esforça para fazer o melhor. A autoridade de quem luta para cada dia ser um pouco melhor. A autoridade de quem põe em práticas os ensinamentos do Mestre Jesus e, envolvidos num clima de confiança, a cada dia retorna no seu esforço de colocar em prática o que Jesus ensinou. A humildade, a paciência, a tolerância, a insistência e persistência na prática no bem, o não reclamar, o não perseguir, enfim, aquele que se esforça a cada dia para ser um pouco melhor, não tenhamos dúvida, esse está se curando do processo obsessivo e está levando com ele aqueles que muitas vezes só precisavam de uma mão estendida, aqueles que não querem ficar praticando o mal e quando ouvem alguma coisa de Jesus, são tocados na alma e se propõem a mudar a maneira de ser. E mudam, e se reajustam, e passam a ser trabalhadores da paz. Então, para curar a obsessão, nós precisamos nos conscientizar da importância de renovarmos em nós a proposta de viver, a proposta de servir, a proposta de amar.
Que Deus, o nosso Pai, permaneça iluminando de forma efetiva os caminhos por onde passarmos e que Jesus, o nosso Mestre, tenha renovadas condições de nos dar chance de aprender, de crescer e de assumir o compromisso de servir cada vez mais. É esta a nossa pequena reflexão desta semana. A obsessão se cura quando nós renovamos a nossa prática, a nossa vivência. E todos os que estão à nossa volta seguem o modelo e passam também a renovar-se para seguir a caminhada. Vamos em frente, qualquer dia nós estamos aí de volta. Um abraço grande, Deus os abençoe. Fiquem em paz. Fiquemos em paz. Muito obrigada.